Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 29.800 dólares. Bitcoin que continua na consolidação, brigando abaixo dos 30k. Hoje, meu principal objetivo vai ser rapidamente atualizar a situação para você, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero focar aqui um pouco mais no curto prazo, tá bom? Relembrando para vocês as zonas importantes para as próximas horas, já que no longo prazo a gente já está há muitos dias falando sobre as zonas importantes, né? Também quero atualizar aqui os indicadores de sentimento e atualizar onde as instituições estão de olho para acumular, consequentemente nós também, né? Mas vamos lá então, caras, vamos começar aqui falando um pouco sobre o Bitcoin. Eu acho que é muito importante a gente entender que o Bitcoin ele novamente fez uma armadilha, só que agora abaixo, né? Então o preço ele foi buscar liquidez abaixo dos fundos lá da região dos 29.500 dólares e voltou. Quando isso acontece, é muito importante a gente entender que essa zona passa a ser o suporte ou resistência mais importante, assim como era aqui, Agora, essa zona aqui é a zona mais importante. Se o preço começar a fechar candles abaixo dessa região dos 29.400, enfim, vamos ter a nossa correção, enfim, vamos ter a oportunidade de comprar Bitcoin e altcoins baratos, né? Então, mesmo que a gente perca aqui, para mim, sinceramente, é uma correção do movimento de alta que a gente teve sem nenhuma correção forte até o momento. A gente não chegou nem a 0,382 de Fibonacci, beleza? Então eu espero ansiosamente pela oportunidade de comprar Bitcoin aqui nessa região, além dos 29, 28 mil dólares. Tranquilo? Falando um pouco sobre o que o preço tem que fazer para não ir cair nessas zonas, eu destacaria alguns pontos, tá? O primeiro é justamente as regiões de Fibonacci que a gente tem aqui do topo. Traçando esse Fibonacci, eu acho que a primeira zona que a gente precisa passar, que seria uma demonstração de força importante, seria esses topos aqui dos 30.400, tá bom? Se a gente rompe esse topo dos 30.400 com o sentimento melhorando, a gente pode ter uma boa perspectiva para pelo menos ir lá testar o topo do range novamente. Enquanto a gente está aqui embaixo, a situação é tensa, tá? E eu realmente não estou fazendo muitos longs aqui, comprando muita coisa aqui, porque, ao meu ver, a situação tá tensa, a gente tem alguma piora nos indicadores, igual eu vou mostrar para vocês. Então não estou fazendo muita coisa aqui, na verdade eu fico de olho para comprar se a gente tiver uma queda feia, ou para, quem sabe, mudar de opinião se esse rompimento aqui para cima for bonito, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que a gente está num dia com o Bitcoin aqui no 0 a 0, mesmo com S&P 500 rompendo a máxima do ano, cara, o S&P 500 está quase na máxima histórica, tá bom? E a Nasdaq também rompendo a máxima do ano, quase na máxima histórica. Então, os dois principais índices aí estão caminhando muito bem na tendência de alta, isso não está indo para o Bitcoin, né? Isso acontece muito, caras, porque nos últimos meses, desde março, ali quando a gente teve aquela descorrelação com os problemas dos bancos lá nos Estados Unidos, a gente não está tão correlacionado assim com o S&P 500. Mas eu sei que parece que sempre quando a gente tem uma queda muito forte, o Bitcoin também cai. Mas, caras, não é só por causa do S&P 500, é porque a gente está num momento meio tenso nos mercados globais. Quando a gente tem uma queda forte no S&P 500, não é que ele puxa o Bitcoin, é que ele puxa tudo, cara. Você pode olhar, se o S&P 500 e a Nasdaq despencarem num dia, o Ibov deve cair também, a Europa, a China, tudo cai. Não é só o Bitcoin, tá bom? Então a correlação é muito mais uma correlação por aversão ao risco geral do momento tenso que a gente está vivendo, do que realmente uma correlação entre o Bitcoin e o S&P 500 que não está tão grande nas últimas semanas e meses, tá bom? Então é uma correlação dos pontos de exagero. Quando todo mundo fica muito preocupado com os mercados globais, o Bitcoin cai. Quando todo mundo fica mais relaxado, nossa, agora vai para a lua, o Bitcoin pode se beneficiar disso, tá bom? Mas, infelizmente, a gente não tá vendo isso nos últimos dias, né? Mas a perspectiva continua sendo extremamente positiva, tá bom? A cada dia que passa, são novos argumentos falando que a gente vai achar um topo no S&P, vai despencar, e a gente já está numa tendência de alta aqui há muitas semanas. Tanto na Nasdaq quanto no S&P, a situação é extremamente positiva. Eu espero que a gente tenha uma queda, assim, para a gente ter oportunidades de acumular novamente essas ações aqui, porque realmente estão subindo muito, cara. Então não tem como a gente chegar e comprar aqui, né? A gente nunca vai comprar algo que está
completamente esticado, como era o caso do Bitcoin algumas semanas atrás. Você não compra Bitcoin aqui, você compra quando recua, tá bom? Então, se a gente tiver esse recuo, a gente vai ter a oportunidade de comprar Bitcoin e a gente fica de olho aqui, aguardando ansiosamente Nasdaq e S&P também recuarem. Se não recuarem, a gente já está exposto, então deixa o negócio correr, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é o sentimento. O sentimento, ele tem alguns pontos positivos, outros negativos, tá bem neutro assim, tá? Primeiro ponto negativo é que a gente tem muita resistência na região dos 30.300, 30.400, um aumento de open interest meio feio nessa região, com um aumento aqui do long short ratio nesse momento em 1.8. Isso que não é bom, tá bom? Mas lembra, o long short ratio ele não é indicador de topo ou de fundo, tá bom? Indicadores muito melhores que a gente utiliza é realmente as compras e vendas no mercado, as liquidações e o CVD que para mim tá ajudando muito a gente a fazer boas compras pensando no longo prazo. A gente continua com uma divergência extremamente bullish aqui no CVD, né? O CVD, para quem não sabe, é o Cumulative Volume Delta, ele mostra o delta de compra e de venda, ou seja, se está caindo muito aqui, quer dizer que tem muita gente vendendo. Se estão vendendo muito ao mercado, provavelmente são sardinhas que estão vendendo para instituições que estão acumulando, beleza? Então, para mim, isso é muito claro, como foi o fundo que a gente formou nos 19, como foi o fundo que a gente formou nos 24, a gente está próximo de formar um fundo também, talvez ali nos 29, 28, vai depender realmente do quanto as pessoas vão vender nesses fundos, mas uma coisa é fato, cara. Toda hora que a gente está caindo um pouquinho, tá tendo muita venda. Então, não acho que esse fundo tá tão distante, tá? E pra gente não precisar fazer essa grande queda aí, pô, e buscar 29, 28, quem sabe além, a gente teria que demonstrar força, rompendo primeiramente os 30.400 dólares. Rompeu ali, entrando o open interest, long short ratio caindo, cara, talvez a gente esteja diante do que a gente teve nas últimas vezes que a gente rompeu para cima, né? O que aconteceu? A gente começou a romper para cima e a gente começou a ver um open interest entrar com o long short ratio caindo, tá bom? Quando isso acontecer, caras, para mim, a gente já achou um fundo e a gente vai romper as máximas do Bitcoin. Mas ainda não aconteceu, a gente espera ansiosamente por isso e independentemente do que aconteça, a gente tem uma estratégia para os dois lados, beleza? A gente já tem uma exposição relevante no Bitcoin e em altcoins, se romper para cima, show de bola. E se for na zona que a gente está querendo comprar Bitcoin há semanas, a gente ainda não comprou, a gente vai comprar dependendo dos gatilhos que a gente tem aqui com muitas vendas, muitas liquidações e o CVD divergente. Beleza, investidores? Para finalizar, vamos falar um pouco sobre as ordens do book. Caras, o book tá mais comprador, mas assim, não tá tão forte não. Olha, se eu colocar aqui uns 500 Bitcoins e uns 100... Você pode ver que tem mais ordem abaixo, né? Em especial até os 29.500 dólares, 29.400, que me parece que é o suporte mais importante. Acima não tem praticamente nada. Tem uma ordem aqui no curto prazo, fazendo uma pressão nos 30 mil, mas tirando isso, cara, só 31.500. Então, realmente, caras, é uma zona um pouco complicada aqui para querer shortar qualquer coisa, tá? A gente fica de olho, talvez, para um Bitcoin ali nos 30.400, entre os 31, para shortar algumas altcoins. Mas, por enquanto, eu acho que os shorts das altcoins a gente já fez na semana passada nessa região. E longs agora, cara, só realmente em teste se a gente chegar testando de novo esse fundo ali dos 29.400, porque a situação me parece bem tensa, não me parece uma situação muito positiva assim para fazer trades ou para fazer grandes compras agora, beleza? Então a gente fica de olho ali para uma possível venda de altcoin. Se a gente for naquela região e o Bitcoin, cara, se a gente for entre os 29 e 28, provavelmente a gente vai ter compra pensando no longo prazo, não só no Bitcoin, mas nas altcoins que estão ainda mais baratas do que ele. Beleza? Então é isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.